É 1984. Um menino de 12 anos adormece no chão empoeirado de um apartamento compartilhado de 2 quartos na Índia. Ele não faz ideia de que um dia se tornará o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Agora, você deve estar se perguntando: como? O nome do menino é Sundar Pichai. Ele seguiria em frente para reinventar o Google, desafiando seus superiores e criando uma das invenções mais impactantes até o momento. Sundar desenvolveu um interesse pela tecnologia muito cedo. Sua vida mudou drasticamente em 1982 com a compra do primeiro telefone rotativo de sua família. Isso me mostrou o poder do que é possível com a tecnologia. O telefone também facilitou muito a vida. Na época, ele teria que pegar um ônibus e viajar por mais de 1 hora até um hospital para obter os resultados dos exames de sangue de sua mãe. Ele esperaria mais de 1 hora na fila apenas para ser informado de que os resultados não estavam prontos e que deveria tentar novamente outro dia. Agora, com uma simples ligação, ele conseguia evitar a jornada de quase 4 horas, substituindo por uma simples conversa de 10 minutos no telefone. Quanto mais acesso minha família tinha à tecnologia, melhor ficavam nossas vidas. Portanto, quando me formei, sabia que queria fazer algo para levar a tecnologia a quantas pessoas fosse possível. O interesse do menino pela tecnologia se tornou mais específico quando ele foi apresentado ao mundo dos semicondutores. Ele começou a ler livros sobre um inventor da tecnologia, William Shakry, e o trabalho que ele estava fazendo no Vale do Silício. Ele sabia onde estava acontecendo a ação, o desenvolvimento de seus interesses. Ele só precisava chegar lá. Foi com uma paixão profunda e promessas de um futuro brilhante que ele começou a trabalhar. Sundar começou ganhando um diploma em engenharia metalúrgica pelo IIT. Não foi uma jornada tranquila desde o início. Meu CGP do primeiro ano foi tão ruim que tive que trabalhar duro para compensar nos 3 anos seguintes. Mas, no final das contas, depois de se esforçar e trabalhar duro, o IIT o colocou em um caminho que teria um grande impacto em seu futuro. Não foi apenas o lugar onde ele conheceu sua namorada Anjali, com quem ele se casaria em 2008 e teria 2 filhos. Também foi onde ele recebeu uma bolsa de estudos que mudaria sua vida, para a Universidade Stanford. O trabalho árduo e a determinação de Sundar estavam começando a dar frutos, o aproximando um passo de suas visões do Vale do Silício. Mas, conseguir essa bolsa de estudos não foi a parte mais difícil. Fisicamente, tirar-se da Índia e ir para a América se mostrou muito mais desafiador. Seu pai, Raghunatha, precisava reunir mais do que seu salário anual para tornar a viagem possível para seu filho. $1.000 americanos. Ele tentou primeiro obter um empréstimo, mas quando isso não deu certo, recorreu à última opção possível. Sem permitir que esse momento passasse por seu filho, Raghunatha pegou o dinheiro das economias da família. Sundar estava aproveitando essa oportunidade de qualquer maneira. E assim, em 1993, após sua primeira e muito aguardada viagem de avião, mala na mão, Sundar chegou à América. O peso do risco financeiro de seu pai em seu coração e mente o fez emergir do avião. Olhando para o sol da Califórnia, ele sabia que estava dando mais um passo em direção a seus sonhos. Até que algo o atingiu: o choque cultural. Ele ficou espantado ao descobrir que uma ligação de volta para casa custaria $2 por minuto. E então havia uma mochila que ele precisava para a escola e encontrou uma com uma etiqueta de preço alarmante: $60. Um preço normal para uma mochila decente. Mas para Sundar, $60 era equivalente a 1 mês de salário de seu pai. Portanto, você pode entender o choque de Sundar quando encontrou aquela primeira mochila. Porém, ele não ia se dar por vencido. Ele ia ter sucesso na América, e sua perseverança e paixão o levariam por este próximo capítulo. À medida que Sundar entrava em um dos inúmeros laboratórios repletos de computadores em Stanford, ele era lembrado da importância do acesso das pessoas à tecnologia e seu efeito em suas vidas. Enquanto passava horas trabalhando nos laboratórios, a web se desenvolvia ao seu redor. Em 1995, Sundar se formou em Stanford com um mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais. Ele se agarrou ao desejo de se envolver na criação desta nova conectividade humana.
Para grande desapontamento de seus pais na época, ele não voltou a Stanford após a formatura para obter um doutorado. Em vez disso, ele manteve seus olhos em seu objetivo, de trabalhar de forma prática na indústria de tecnologia. Ele conseguiu um emprego em engenharia e gerenciamento de produtos na Applied Materials, uma corporação americana de fabricação de chips semicondutores. Ele agora era um profissional que trabalhava na Califórnia, mais especificamente, no Vale do Silício, o destino em que ele passou tantos dias e noites sonhando em alcançar. Mas ele não parou por aí. Ao dia da mentira e Sundar, vestido para o sucesso, entra na maior e mais transformadora entrevista de sua carreira. Mas algo importante está acontecendo na empresa hoje: o lançamento do Gmail. Sundar não está ciente disso e, ao descobrir, considera apenas uma das famosas peças de trote do Google. O Google era conhecido por ser fã do Dia da Mentira e pregava peças no público em geral por meio de anúncios fictícios. Para citar apenas um de muitos, houve a brincadeira mental Plex de 2000, que pedia aos usuários que pensassem no que estavam procurando, enquanto olhavam para um GIF animado, com várias mensagens de erro engraçadas aparecendo como resultado. Eu sinceramente pensei que o lançamento do Gmail fosse uma pegadinha. Felizmente, quando ele admitiu isso, não se mostrou uma desvantagem para ele. Muito pelo contrário. Sua ignorância fez com que o vice-presidente sênior de operações de pessoas do Google se lembrasse de Sundar por ter humildade intelectual, uma característica que ele procurava no candidato perfeito. E, como resultado, Sundar foi contratado. Ele se juntaria ao Google como vice-presidente de gerenciamento de produtos e desenvolvimento. Seu trabalho árduo finalmente estava dando frutos. Ele estava entrando em uma posição melhor do que tudo o que havia sonhado antes. Eu era como uma criança em uma loja de doces. Mas ele queria mais. Ele continuou subindo dentro do Google, trabalhando duro e aproveitando todas as oportunidades possíveis de crescimento que surgiram. Uma coisa que notei ao longo do tempo é que você terá muitas oportunidades de se reinventar, e acho que vale a pena correr riscos e tentar fazer algo que o empolgue de verdade. Seu primeiro papel foi como principal gerente de produtos da Google Toolbar, um recurso que simplificava o uso do Google por meio de sua localização no canto superior direito dos navegadores da web concorrentes. Apesar de sua experiência, agora ele era um peixe pequeno lançado em um grande lago e estava cercado por pessoas muito experientes com muitos anos em seus cargos. Para muitos, isso os desanimaria. Mas não Sundar. Trabalhar com pessoas que o faziam se sentir inseguro era exatamente onde ele queria estar. Houve muitas vezes em que me senti trabalhando com pessoas em um grupo. Estou fazendo o suficiente? Essas pessoas parecem muito melhores do que eu. E acho que isso é parte inerente da aprendizagem. Sundar sentia que, se você está seguro no que está fazendo, isso significaria que você está confortável, e o conforto significa que você não está se esforçando o suficiente. Isso é essencial, porque significa que você está trabalhando com pessoas que são melhores do que você e que estão te impulsionando. Sua mentalidade de sempre ser melhor do que antes e se esforçar o máximo que podia permaneceu com ele enquanto progredia no Google. Sundar fez sua primeira jogada quando se aproximou dos cofundadores da empresa e fez uma proposta. Ele viu uma oportunidade de crescimento, uma lacuna em sua abordagem em comparação com a concorrência. O Google precisava de seu próprio navegador da web. Mas o custo compensaria o benefício? O CEO Eric Schmidt parecia pensar que sim quando Sundar propôs essa adição à empresa. Ele considerou a ideia muito cara. Sem o apoio de todos, Sundar teve apenas uma opção: tentar novamente. Então, ele voltou ao trabalho, fazendo contas e apresentando um caso para o novo navegador, e, quando fez sua segunda apresentação, foi isso. Ele recebeu luz verde. Eles iriam à guerra. Após vários anos de trabalho árduo e com Sundar diretamente envolvido no desenvolvimento do novo software, o Google Chrome foi lançado ao público no Dia do Trabalho de 2008. Eles finalmente se juntaram a uma guerra de navegadores que durava anos. Em maio de 2012, o Google Chrome havia ultrapassado seus rivais e se tornou o navegador da web mais popular do mundo, eventualmente com mais de 65% do mercado.
Também foi anunciado como o novo navegador para dispositivos Android no mesmo ano. A disposição de Sundar a correr riscos e sua persistência não estavam mais rendendo apenas para ele, mas também estavam se traduzindo em sucesso para o Google como um todo. O Chrome OS também havia entrado em cena, junto com uma linha de laptops acessíveis, agora conhecidos como Chromebooks. O grande sucesso que Sundar estava fazendo chamava a atenção da alta administração, mas infelizmente também além das fronteiras da empresa. Foi por volta dessa época que ele começou a ser incessantemente procurado pelo Twitter para cargos de alto escalão dentro da empresa. Felizmente para Sundar, o Google não estava disposto a deixá-lo ir, oferecendo um incentivo financeiro significativo para ficar exatamente onde estava. Sundar se tornou um dos executivos de tecnologia mais poderosos do mundo quando foi encarregado do Android e começou a supervisionar o Android OS em escala global. Esse movimento de poder o colocou em uma posição para fazer algo que ele queria fazer desde que era adolescente na Índia: levar tecnologia para mais pessoas em todo o mundo. E junto com ele veio o Android One. Em um ano, distribuiria 1 bilhão de dispositivos em todo o mundo. E em outubro de 2014, Sundar se tornou o chefe de produtos do Google e Android OS. Agora ele estava supervisionando o Google Search, Max, Play, Android, Chrome, Gmail e o Workspace. Mas em breve tudo tinha o potencial de desmoronar para o Google. Eles estavam em risco de perder Sundar novamente. Agora para sua concorrência, Microsoft. Em 2014, Sundar foi amplamente divulgado como o novo CEO deles. Mas o Google tinha grandes planos para ele e não estava disposto a deixá-lo escapar. Mais uma vez, eles lhe ofereceram um incentivo financeiro significativo para permanecer com eles. E então, em 2 de outubro de 2015, eles o tornaram o novo CEO do Google. Muitos anos de persistência e tomada de riscos haviam compensado. Em julho de 2017, ele se juntou ao conselho de administração da Alphabet, a empresa mãe do Google. E em 2019, quando o antigo CEO do Google renunciou ao cargo de CEO da Alphabet, ele assumiu a função. Agora ele era o CEO do Google e da Alphabet. Nunca desistir ou permitir que o medo ditasse suas decisões, Sundar seguiu seus sonhos até o topo. Ele recebeu o terceiro maior prêmio civil da Índia em 2022. A partir de fevereiro do mesmo ano, ele tinha um patrimônio líquido de 1,3 bilhão de dólares. Hoje, ele e sua esposa, a namorada dos tempos de faculdade, Anjali, moram juntos com a filha Kavya e o filho Kiran. Sundar Pichai, que começou sua jornada dormindo no chão da casa de sua família na Índia, agora vive em uma mansão de 40 milhões de dólares. A casa possui uma quadra de tênis, campo de golfe em miniatura, piscina e casa de hóspedes. A aposta de $1.000 de seu pai finalmente deu certo. Esta é a história de como um jovem, com grandes sonhos, levando uma vida humilde, deixou sua perseverança e trabalho árduo levá-lo a se tornar o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Seja audacioso. Corra riscos. Esteja bem em se sentir desconfortável. Mas, acima de tudo, seja persistente. Se na primeira tentativa você não conseguir, pode tentar novamente. As coisas tendem a dar certo a longo prazo.